Muito bem, e aí, salve galera, Mozo retornando aqui para um review muito esperado aqui, pelo menos da minha parte, que é o do game Another Fisherman's Tale. Você já conhece esse jogo, quem acompanha aqui o canal sabe que eu já joguei a primeira parte dele, vamos dizer assim, a primeira versão do jogo, o primeiro episódio da franquia, né, que na época não sabia se ia ter outro ou não, que foi o Fisherman's Tale. Jogo distribuído pela Vertical e produzido pela Inner Space VR. Então, nesse primeiro jogo, você assumia o papel de um pescador que morava num farol e ele tinha lá dentro do farol uma maquete do próprio farol. Tá? E aí começava um lance de um puzzle em que hora você alternava seu eu para dentro da maquete, hora você alternava seu eu para fora da maquete, às vezes até para fora de outras coisas. Tá? Então era um puzzle que brincava com essas dimensões, né? Vamos dizer assim, né? É um micro-universo que é similar ao macro-universo e você interagia, pegava partes para resolver os quebra-cabeças ali, você pegava partes do cenário do macro, jogava no micro, do micro para o macro e vice-versa, e basicamente assim se desenvolviam os quebra-cabeças do game. Era um game que tinha um apelo emocional bem marcante, inclusive ele, por esse equilíbrio, né, de apelo emocional e puzzle, ele ganhou muitos e muitos prêmios. Foi um game muito premiado, talvez um dos mais premiados aí dessa primeira leva, dessa nova fase da realidade virtual que começou em 2016. Tá, o game foi lançado acho que em 2018, 2019, não tenho certeza agora, mas coloco aqui embaixo para vocês. Mas enfim, vamos falar da segunda parte da história, que é o Another Fisherman's Tale. E dessa vez, né, eles mudaram um pouquinho, inovaram tanto em história quanto em gameplay. E a história agora, na verdade, ela é contada pela filha do pescador. O game ele vai se desenvolver dentro de um porão, que seria a casa, né, dessa família, né, do pescador, da esposa e da filha dele. E dá para você entender logo de início, né, não chega a ser um spoiler isso aí, que o pescador morreu. E a filha, ela tá empacotando as coisas, arrumando as coisas ali embaixo, para poder, acho que, não sei, talvez vender a casa, alguma coisa assim, tá organizando as coisas do pai, como às vezes a gente costuma fazer depois que algum parente nosso morre e tal. Então, o lance é o seguinte, ela encontra as maquetes. Então ele era um cara que ele gostava de produzir várias maquetes, e ela começa a lembrar as histórias que o pai contava quando criança, que são relativas àquelas maquetes. E as maquetes são todas náuticas, né? Vamos dizer assim, marinhas, né? Então tem a maquete da ilha, a maquete do navio, a maquete enfim, não vou contar aqui todas para vocês, mas cada maquete daquela, a filha vai encontrando e vai relembrando momentos, conversas que ela teve com o pai, e relembrando as histórias. E a partir desse momento, quando ela começa a relembrar isso aí, você assume o papel do pescador, tá? E aí você passa a reviver aquela aventura. Dessa parte de história é importante falar, sem correr risco de dar spoiler aqui, é que cada maquete dessa é uma espécie de, como que eu posso falar, uma parábola, é como se fosse uma alegoria à vida real do pescador. E é muito interessante você ir percebendo as nuances, né, da história do pescador, principalmente porque algumas coisas ele não podia falar para a filha naquela época que ela era pequena, né? E agora a filha adulta vai conseguir desvendar esses mistérios, tá? Então tem uma pegada emocional muito bacana, e já garanto para você, se você gosta desse tipo de drama, assim, de história, né, vai te envolver, talvez até te leve a ter algumas lágrimas aí, tá? Eu dei umas corridinhas assim no rosto, assim, não vou negar para vocês, o jogo me emocionou no final, pelo toque realmente humano, né, sensível, né, do approach ali do jogo. Achei muito bacana. E assim, da parte do gameplay, o jogo inovou também muito, porque você joga com um personagem, o pescador, como se ele fosse um puppet, né, um boneco, e todo articulado, né? E dessa vez você consegue desarticular suas partes do corpo, você consegue atirar sua cabeça para fora, você consegue atirar suas mãos, eventualmente mover seu corpo com as pernas sem a cabeça, né? E tudo isso faz sentido dentro do contexto dos quebra-cabeças, tá? Então
principalmente as mãos, você muitas vezes vai tirar elas, tirar suas mãos e colocar, por exemplo, um gancho, algo que é totalmente, né, pirata e tal, para que você consiga lançar esse gancho em determinados pontos e içar você para um outro nível. Tá? Você vai às vezes também trocar esse gancho por uma mão mecânica que controla outras coisas ou que consegue fazer coisas que a mão comum não consegue. Então assim, você vai toda hora você vai estar trabalhando com esses elementos. Muitas das vezes você vai ter que jogar a sua cabeça, tirar a sua cabeça para um outro ponto para poder enxergar onde sua mão está vindo, onde sua mão está indo, para poder fazer com que ela chegue a um determinado pouso. Você pode lançar a sua mão e, por exemplo, caminhar com ela, fazer ela andar, estilo mãozinha, sabe, do Família Addams, da Wandinha. Pois é, você vai lembrar muito disso nesse jogo, porque você atira a sua mão e você consegue controlar ela à distância. Só que às vezes você está num local onde você não consegue se mexer, mas sua cabeça consegue jogar lá se você atirar a sua cabeça. Então você joga a sua cabeça à distância para poder saber onde é que sua mão tá. Cara, os puzzles são muito bem bolados, não chegam a ser difíceis, você não chega a empacar no jogo, mas muitas das vezes vai te dar um trabalho, principalmente na parte da movimentação, porque não é simples movimentar esses membros, né, a mão, a cabeça, quando você quando você tira eles do corpo. Às vezes eles ficam num ponto de vista em que você tem que girar e, enfim, dar um nó, né, na sua cabeça, porque a questão da movimentação, principalmente quando é espelhada, é uma coisa meio estranha. Mas nada que com um pouquinho de prática você consiga resolver. Tá? Então, cara, é realmente inovador esse gameplay, eu não esperava isso. O jogo tem movimentação livre, tem teleporte, mas você vai usar a movimentação livre quase o tempo inteiro, teleporte para poucas coisas, e ele também, como o primeiro, ele usa alguns elementos do cenário, né, alguns elementos atmosféricos ali. Cada fase que vai avançando traz um novo, vamos dizer assim, uma nova série de desafios com coisas novas nos puzzles para você descobrir, para você explorar. Então nunca fica cansativo. Tá? Então, o jogo tem 4 capítulos, tal como o primeiro, né? E leva aí 2 horas e meia. É curtinho também como o primeiro. Ouso até dizer que ele é um pouquinho mais fácil, tá? Apesar dessa parte de movimentação das mãos e tal ser um pouquinho difícil. Mas é um jogo um pouco mais fácil que o primeiro. No mais, tá, tem gráficos muito agradáveis, gráficos estilo cartoon, né? No PlayStation, eu joguei no PlayStation VR 2, acho que eu não falei isso aqui até agora, mas o jogo vai vir para todas as plataformas. Tá muito bonito, tá? Não vi nenhum defeito, nada das coisas que a gente tem acostumado ver nos jogos que exigem mais gráfico, né? Reprojeção e tal. São gráficos muito simples e rodam tipo desenho animado, perfeitinho, cara. Você não vai achar nada ruim ali. Só que são gráficos simples, né? Tipo de desenho mesmo, cartoon mesmo. O áudio é lindíssimo, tá? Tem música própria composta pro game. O voice acting, a atuação de voz dos atores é fantástica. Enfim, cara, o jogo ele é maravilhoso. Vou deixar as informações de preço para vocês aqui embaixo, tá? E assim, minhas considerações finais sobre o game. Cara, é mais uma vez aquele tipo de experiência que você só vai conseguir ter em realidade virtual. Não tem outra mídia, outro meio que vai te trazer essa sensação, entendeu? De você jogar sua cabeça fora, trabalhar com as suas mãos, né? Explorar pontos de vista diferentes e ter a sensação de que você tá realmente naquele ambiente. Tá? Nada vai te trazer essa sensação como a realidade virtual. E esse é um jogo pensado para a realidade virtual. Tá? Muitas das vezes você vai jogar sua cabeça por exemplo, numa fase que é no fundo do mar, você joga sua cabeça num abismo lá. E a sua cabeça vai afundando lá e você vai vendo a paisagem como se estivesse dentro de um aquário. Cara, é muito lindo, muito legal. E assim, nada vai te dar essa imersão, esse poder, né, de te jogar para dentro desse cenário, ainda que seja um cenário fantasioso criado, cara, é um barato muito grande. Tudo isso somado, né, a esse apelo emocional do game, que chega a ser quase a ser um drama ali psicológico e tal, e com nuances que o ser humano, né, em si, de maneira global, consegue se identificar, que é a relação entre pai e filho, e pai e esposa, e o núcleo familiar ali, e os conflitos que você tem.
é muito fácil você se identificar com aquilo ali. Então é um jogo que tem tudo para mais uma vez, né, tal como a primeira parte do jogo, ganhar muitos prêmios, cara. Com certeza vai ganhar muitos prêmios. Claro que não vai agradar a galera que gosta do shooter, né, que só joga o shooter, que gosta de jogo de mais ação. É um jogo para você curtir a narrativa, resolver os puzzles, se emocionar com a história, tá? Passear, descobrir novos cenários, se sentir imerso num ambiente totalmente novo, né? Então é um jogo para quem gosta realmente desse tipo de coisa. Se é para você, né? Tá aí a dica, tá? Gostei bastante, como gostei do primeiro, e esse aqui tá mais do que recomendado. Bem, deixa seus comentários aqui, o que você achou desse vídeo, desse game, se já jogou, se pretende comprar ou não, quero saber tudo a respeito, né, do que você pensa. E é isso, no mais, volto logo com outras informações, outras novidades fantásticas do mundo da realidade virtual. Um grande abraço para vocês, até mais e fui! Tchau!